Bom dia. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Meu primeiro agradecimento ao pastor Elbert pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu gostaria também de saudar os nossos amigos da internet. Se você está nos acompanhando, nós queremos te agradecer e já convidá-los para, quem sabe, em algum momento participar desse serviço, desse culto aqui junto conosco. Existem mais de 700 pessoas, de 700 a 1000 pessoas que têm acompanhado as transmissões dos nossos cultos a cada sábado. Isso tem sido uma bênção, é uma igreja online. E isso não iria acontecer se não fosse esse ministério tão bonito do Viva 7. Queridos, muito obrigado pelo ministério de vocês, que Deus seja louvado. Graças a vocês, o nosso sonho se tornou realidade. Confesso que hoje será um dia inesquecível para mim. Primeiro, porque depois de 9 meses de estudo, de planejamento, hoje estaremos dando início ao programa Cancela. E eu gostaria de explicar para a igreja, para aqueles que ainda não conhecem, o que é esse programa Cancela. O programa Cancela, ele é um programa de cunho evangelístico. Quando eu cheguei aqui na igreja no ano passado, eu me deparei com um senso de propósito da comunidade ASP Jovem, que o pastor Felipe Tonasso criou: amar, servir e salvar. É o relacionamento, aquele comunhão, relacionamento e missão. E eu pensei, junto com a liderança, como que nós podemos colocar isso em prática durante os meses, para que durante o mês, a cada sábado, a gente ame, sirva e também salve. Então nós escolhemos um sábado para cada uma das atividades e deixamos um livre. E o último sábado do mês, nós pensamos em fazer um programa de evangelismo jovem, com a cara jovem, falando sobre temas que o jovem se agrade. Nós fizemos uma pesquisa aqui no IASP, porque nós vemos que temos um foco muito grande de não adventistas aqui na Faculdade Adventista de Hortolândia. Fizemos essa pesquisa e descobrimos o perfil deles. Nós sabemos o que eles mais gostam de fazer. E o que eles mais gostam de fazer é assistir filme e seriado. Então nós pensamos, vamos abordar sobre filmes e seriados e trazer algo de curiosidade na parte bíblica, moral. Então, hoje começa o programa Cancela. E eu gostaria de convidar a igreja para orar por esse programa. Nós temos uma equipe de aproximadamente umas 100 pessoas que estão nos ajudando. 100 jovens, são os filhos dessa igreja, estão trabalhando para fazer algo e alcançar os seus amigos. E hoje nós vamos ter uma presença especial. Nós convidamos da Austrália um cantor, eu não sei se você conhece, o nome dele é Billy Otto. Billy, please come here. Igreja, saibam que o meu inglês é extremamente afinado, O Billy Otto, ele é irmão da Melissa Otto. Billy, dê um oi para a igreja, por favor. Feliz sábado, família de Deus. Beleza? Yeah. Beleza, yeah. Fala aquela frase que a gente combinou ali. Decorou ou não? Yeah, o nome é Billy Otto, eu sou australiano. Não é essa. What do you want? Não, aquela. Eu cancelei todo e vim pro IASP. Eu cancelei todo e vim pro IASP. Todo mundo ouviu, né? Cancela todo e vem pro IASP. Vem pro IASP. Muito bom. Deus abençoe. Prazer, gente. Muito bom. O seu inglês está bom. Very good. Thank you, bro. Let's go. Let's sit and appreciate the preaching, okay? Let's go. Okay. The book's on the table. Aqui, let's go. Great, man. Isso aí. Muito obrigado, Billy. O Billy tem sido uma bênção. Ele esteve conosco no nosso acampamento de verão. O pessoal gostou dele. Ele é o irmão da Melissa, está fazendo uma turnê aqui pelo Brasil. E por mais que a gente pensou, vamos colocá-lo para cantar no sábado de manhã, eu falei, não. Vamos guardar essa novidade, essa atração especial para o programa Cancela. Billy, muito obrigado por você ter vindo, para participar conosco. Amanhã ele estará cantando ali no colégio do IASP, ali na faculdade, para os alunos internos, às 7h. Mas existe outro motivo também, porque hoje será um dia inesquecível. Porque depois de 2 meses aproximadamente, hoje à noite, eu vou tirar a minha barba. A minha esposa já está bem incomodada. Eu deixei a barba crescer em virtude do programa Cancela. E se você quer entender o porquê, você vai precisar vir, ok? Mas eu percebi que já estava na hora de tirar a barba nesses últimos dias, por causa de alguns feedbacks que eu estive recebendo. Um deles, semana passada, eu estava passando aqui rapidamente, entre o primeiro e o segundo culto, algumas crianças estavam preparadas para entrar e participar do momento infantil. E quando eu estava passando, uma criança falou: "Oi, pastor!" Eu falei: "Oi, tudo bom?" Ele: "Tudo. Mas você está com uma barba ridícula, hein?"
Falei, nossa, olha a sinceridade infantil como é, né? Então eu acho que está chegando o momento. Eu fiquei pensando, será que tira ou não? Aí ontem à noite fui fazer uma visita para uma família muito querida. Estava conversando e um dos membros da família olhou para mim e falou assim, nossa, pastor, você está diferente, né? Falei, pois é, né? A barba cresceu, né? Ele falou, não, pastor, eu acho que o senhor engordou mesmo, né? Eu falei, não, é que a barba ficou um pouco mais cheinha, né? Aí dá essa impressão, né? Então, quando eu fizer a barba, olhem para mim e falem, pastor, você está bem, né? É para me ajudar também, né? A estar mais feliz. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. E como eu disse, a nossa comunidade ela tem procurado durante o mês amar, servir e salvar. E para ajudar também a servir, uma vez por mês estamos saindo às ruas, fazer alguma coisa. No dia 8 de março, já é conhecimento da nossa querida igreja, nós saímos para entregar 1000 rosas para 1000 mulheres aqui na cidade de Hortolândia. Foi uma ação muito legal, foi rápido, as rosas acabaram rapidamente. E agora, agora em abril, no dia 11 de abril, nós fizemos uma ação especial chamada Flash Mob do Bem, onde 2 senhores aqui da igreja carregavam uma bolsa para ver qual seria a reação. Será que as pessoas param para atender, para tentar ajudar? E nós vamos conferir o vídeo. O pastor Elbert falou, olha, quando ficar pronto, traga para a igreja conhecer como foi a ação. E eu gostaria de mostrar para vocês o resultado da segunda ação do Atos 29. Foi muito legal participar dessa ação e ver a reação das pessoas na rua. Quando elas faziam algo pelo próximo, vinha a nossa galera, em torno de 60, 70 jovens, para elogiar. Foi muito legal. E foi muito bacana também ver a atitude da dona Ermengarda com o seu Edgar. Né? Mesmo com tanta idade, às vezes alguns jovens falaram assim, mais uma só, não, vamos parar para aqueles, não, vamos lá, mais uma, animados, né? Foi muito legal ver isso. Você viu, perceberam, né? A dona Ermengarda é uma atriz nata, né? Puxando devagarzinho, então ela fizeram um excelente papel. Vamos fazer mais ações. Em maio já estamos preparando para fazer junto com a igreja o Impacto Esperança, mas nós vamos fazer de uma forma diferenciada, vamos fazer um buzinaço, vamos fazer cartazes, se Deus faz a diferença na sua vida, buzine, e se a pessoa buzinar, ela vai ganhar um livro de presente. Estamos juntos com a igreja através também do projeto do Atos 29, se você quiser participar, será muito bem-vindo. Você viu que não apenas jovens participaram, mas também membros da nossa igreja, você pode participar junto conosco também. Mas enfim, queridos, eu gostaria de estudar a palavra de Deus hoje com vocês, um texto que se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Esse será o texto para nosso estudo dessa manhã. Esse é um texto que dele já foram feitos diversas teses, livros, muitos sermões, e nós vamos estudar um pouco mais sobre as últimas palavras, ou melhor, a última ordem de Cristo Jesus aos seus discípulos. Enquanto vocês encontram o texto em sua Bíblia, ou quem sabe em seu device,
Eu gostaria de, como de costume, contextualizá-los. Sempre quando nós lemos um livro da Bíblia, é bom que tenhamos em mente por que o autor bíblico escreveu daquela forma. O que ele queria. O livro de Mateus foi escrito por Mateus e ele escreveu para um público especial. Ele escreveu para os judeus. Por isso que em vários momentos do livro você vai perceber, desse evangelho, que Mateus fala assim: e isso aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta tal, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, Jeremias, para se cumprir o que estava aí escrito. E o objetivo de Mateus ao escrever o seu evangelho era mostrar para os judeus que Cristo era o cumprimento das profecias, ele era o Messias. É importante termos isso em mente quando lemos os evangelhos. E aproveitando a deixa, o pastor Elbert tem feito uma linda série aos domingos à noite, e ele está abordando um tema sobre cristologia. Quem é Jesus? Está sendo uma experiência fantástica poder compreender um pouco mais sobre quem verdadeiramente Cristo é. E a partir de maio nós vamos dar continuidade a essa série falando sobre Jesus, só que em cada domingo, no mês de maio, nós vamos abordar Jesus em um dos evangelhos. Quem era Jesus no livro de Mateus? Quais as diferenças? Por que 4 evangelhos? Você está convidado a partir do próximo domingo, amanhã o pastor termina a sua série e domingo que vem nós começamos com a série Cristo e os Evangelhos. Então, vocês acharam o texto? Mateus 28, versículo 18 a 20. Antes de lê-lo, você consegue perceber que em cima tem um título. Qual é o título que está em cima aí da sua Bíblia? A grande? Antes de ler o texto, o que é uma grande comissão? Será que comissão seria quando nós precisamos vender algo, nós contratamos um vendedor, e ao ele conseguir efetuar a venda, nós ao final pagamos a ele uma porcentagem, uma comissão pelo seu serviço prestado? Será que era isso que Jesus queria nos ensinar? Com certeza não. Ali a comissão, ela não é uma sugestão, ela é uma ordem. Ao lermos esse texto, não perca isso de mente. A grande comissão, ela é uma ordem, um desafio que Cristo faz aos seus discípulos, não apenas aqueles que ouviram ele falar, mas a mim e a você nessa manhã também. Acompanhe comigo a leitura, eu farei a leitura na versão revista atualizada. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Antes de começar a explicar o texto bíblico, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Alguns estudiosos, ao ler o texto, eles conseguem encontrar 4 ordens de Jesus: ide, fazer discípulos, batizar e ensinar. E na sua opinião, qual esses 4 verbos, qual deles seria o mais importante? Por favor, não fique com medo de se manifestar, eu gostaria de saber e ver como a igreja interpreta e entende esse texto. Quem acha que o mais importante da grande comissão seria cumprir o ide? Deixa eu ver as mãos. Por favor, se manifeste, não tenha vergonha. Deixa eu ver. Alguns. Muito obrigado. Quem acha que a ordem então de Cristo mais importante seria fazer discípulos? Deixa eu ver as mãos. Algumas mãos, ok. Quem acha então que na ordem o mais importante seria batizar? Deixa eu ver as mãos. Pouquíssimos, né? Então quem acredita então que a ordem mais importante de Cristo é ensinar? Deixa eu ver as mãos. A grande maioria acredita que é ensinar. Espero que até o final dessa mensagem nós consigamos responder essa pergunta. Mas vamos ao texto. O versículo 18 começa afirmando que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Queridos, nesse verso, a palavra autoridade, ela significa o direito de usar o poder. O ser humano, ele foi criado e mesmo avisado, ele caiu em pecado. E ao cair em pecado, a autoridade que era do ser humano sobre a terra não é mais dele. Essa autoridade foi usurpada pela serpente. Por isso nós vemos algumas vezes na palavra de Deus textos como o Deus desta terra é o diabo, e o mundo jaz no maligno. A autoridade agora do mundo não é mais do ser humano. Só que Cristo Jesus,
ele foi o homem que Adão não foi. E ao morrer numa cruz e ressuscitar, Jesus agora ele retoma essa autoridade. E entendam o que ele faz. Antes de nos mandar fazer qualquer coisa, antes de nos dar a comissão, ele fala: eu tenho agora toda a autoridade, portanto, aí ele dá a ordem. O que isso significa? Jesus ele está explicando que ele retomou a autoridade, e quando ele diz portanto, é como se ele estivesse agora passando essa autoridade para mim e para você. Nós temos a autoridade de Cristo Jesus. Nós podemos ter o seu poder se estivermos vivendo ao seu lado. Então, depois de ele falar que ele dará o seu poder a nós, começam as ordens. A primeira está no versículo 19, que ele diz: ide, fazei discípulos. Eu sei que já deve ser do conhecimento de grande parte da nossa igreja, mas a nossa Bíblia, infelizmente, ela não foi escrita em português. Ela foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico, alguns trechos em aramaico, e no Novo Testamento ela foi escrita em grego. O que significa que, às vezes, algumas traduções, elas poderiam ter sido feitas um pouquinho melhores. Vou dar um exemplo. Sabia que a nossa palavra saudade, ela não consegue ser traduzida em nenhum lugar do mundo? Não existe. Por exemplo, nos Estados Unidos eles usam o I miss you. Eu sinto sua falta, mas a palavra saudade não existe. Então, para descreverem a palavra saudade em outro lugar, precisam de várias palavras. Então, quando nós lemos o texto bíblico, às vezes é importante entendermos qual era o original. Outro exemplo. Várias vezes você já viu na sua Bíblia a palavra alma. E algumas pessoas perguntam: mas aqui existe uma alma, que história é essa de alma? A palavra alma no original é nefesh, e nefesh significa ser, vida, pessoa, alma. Se o tradutor tivesse escrito pessoa, muitos dos nossos problemas acabariam, porque cada pessoa tem, entende? Então nesse verso, se você procurar no original, você vai perceber que a palavra ide, ela não foi tão bem traduzida, porque a palavra ide no seu original, ela aparece do grego porel tentes, é uma palavra que vem do verbo porelomai, e a palavra ide, ela aparece no original como um gerúndio. O que é o gerúndio? É alguma coisa que você está fazendo. Agora eu estou pregando, estou conversando, eu estou andando, eu estou respirando, ou seja, uma ação contínua. Nesse verso, a palavra ide, ela seria melhor traduzida pela palavra indo. Por isso, o tema do sermão dessa manhã, indo. Entenda uma coisa. Eu fiz aquela pergunta para vocês no começo, pedi para vocês se manifestarem. É ruim responder pergunta de pastor, que a gente nunca sabe onde ele quer chegar, né? Mas é para saber o que vocês entendem do texto. Mas não existem 4 ordens na grande comissão. Existe apenas uma. Sabe qual é a ordem? Fazei discípulos. É a única ordem que aparece no imperativo, faça, porque indo não é uma ordem, batizar não é uma ordem, ensinar não é uma ordem, a única ordem é fazer discípulos. Eu imagino Jesus falando esse verso de uma forma mais ou menos assim: enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Enquanto você estiver trabalhando, faça discípulos. Enquanto você estiver ensinando, faça discípulos. Enquanto você estiver estudando, faça discípulos. Enquanto você estiver vivendo, faça discípulos. Essa é a ordem que Cristo Jesus traz para cada um dos seus discípulos. E eu confesso algo para você. Talvez você não se veja assim, mas se você está aqui nessa manhã, se você está nos acompanhando pela internet, isso significa que você já tem procurado ser um discípulo do Mestre Jesus. Aí fica a pergunta, nós estudamos sobre isso durante a semana. O que é ser então um discípulo? Um discípulo seria melhor traduzido, seria mais fácil de ser entendido como um aprendiz. Um discípulo não é apenas um seguidor. Um discípulo é aquela pessoa que procura aprender a cada dia com Jesus. Só que para entender um pouco melhor sobre o discipulado, é importante voltarmos no tempo. Irmos até a Palestina antiga, nos tempos de Jesus, para entender como funcionava o discipulado naquele tempo. Um discípulo, ele não queria apenas saber o que o seu mestre sabia,
Um discípulo gostaria de ser como o seu mestre. Esse pensamento, ele é bem entendido se você abrir sua Bíblia em Mateus 10, 25. Lá diz: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Ou seja, um verdadeiro discípulo é aquela pessoa que procura ser a cada dia parecido com o seu mestre, em nosso caso, Jesus. Só que quando nós nos deparamos com essa realidade, quem sabe você fala assim, mas é muito difícil ser como Jesus, é muito difícil então ser um discípulo. Voltemos então aos costumes do tempo de Jesus. Eu já expliquei isso para alguns aventureiros, para alguns pais, mas eu peço a permissão de explicar isso novamente para toda a igreja. A educação judaica era muito diferente da nossa. Um judeuzinho com apenas 5 anos de idade, ele entrava na sinagoga. Só que na sinagoga ele não aprendia apenas as matérias normais e corriqueiras, ele também aprendia um ensino religioso. Só que, para um judeuzinho, ele entrar na sinagoga com apenas 5 anos, ingressar, ele precisava saber de cor alguns textos. O mais importante para um judeu, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, a famosa Shema. Ouve ao Senhor, o Senhor é o único Senhor. Conhece esse texto? A Shema? O pastor Daniel Lide que fez a música, fica mais fácil da gente lembrar. Agora imagine uma criança com apenas 5 anos de idade, ela precisava decorar esse verso, não apenas ele. Ela precisava decorar do Salmo 113 até o Salmo 118. Que bom que não foi para o 119, né? Que senão ficaria mais difícil. Até o 118, uma criança de apenas 5 anos, ela já sabia esses versos de cor. E se ela soubesse esses versos de cor, ela começava então no processo de sua educação. E ela entrava num processo chamado Beit Sefer. No Beit Sefer, uma criança de 6 até 10 anos de idade, ela separava tempo para estudar, para memorizar, decorar, palavra por palavra, expressão por expressão, dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Entenda, uma criança de 6 a 10 anos, elas sabiam toda a Torá decorada. Nós temos algumas crianças aqui que têm a idade de 6 a 10 anos? Deixa eu ver as mãos. Tem alguma? Uma criança que tenha de 6 a 10 anos. Temos ali um. Quantos textos você sabe dos 5 primeiros livros da Bíblia de cor, de cabeça? Quantos textos você sabe? Tirando Gênesis 1:1. No princípio criou Deus, até é fácil. Sem contar também Êxodo 20, que muitas crianças sabem. Quantos textos sabemos? Quantas nossas crianças sabem? Queridos, uma criança nos tempos de Jesus, ela sabia de cor a Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas o interessante é que as melhores crianças, elas não paravam por aí. As melhores crianças passavam por uma próxima etapa da educação. E então, dos seus 10, 11 anos, entre 10 a 11 anos, até os seus 14 a 15 anos, ela participava agora de um processo chamado Beit Talmud. No Beit Talmud, a criança, na verdade agora já considerado um homem, porque com 12 anos o judeu já considerava que se tornava um adulto, o jovenzinho, o pré-adolescente, ele é desafiado a entender, a estudar todo o Antigo Testamento. E eles decoravam, palavra por palavra, expressão por expressão. Quantas crianças, quantos pré-adolescentes, quantos adolescentes nós temos de 11 a 14 a 15 anos nessa igreja? Quantos saberiam de cor todo o Antigo Testamento? Quantos? Interessante que o processo não parava por aí. Se a criança que queria, agora o jovenzinho queria ser verdadeiramente um discípulo de um mestre, ele agora, depois de decorar todo o Antigo Testamento, ele precisava escolher um dos mestres de Israel. Os mais conhecidos naquela época, Hilel e Shammai. Ele precisava agora escolher o seu mestre e entender quais eram as interpretações que eles davam às profecias, aos textos da Bíblia. E depois de estudar por mais um ano, eles poderiam fazer uma prova teórica e uma prova oral. Esse processo, não sei se eu falei o nome, é Beit Midrash. E só depois de ter decorado toda a Bíblia, ter conseguido passar na prova teórica e oral, só depois disso, um judeu poderia ser considerado um discípulo. Aí vem Jesus. E Jesus ele começa a inverter essa lógica. Por quê?
Os melhores dos melhores, eles já se tornavam discípulo. E o que acontecia então com as crianças que não conseguiam decorar partes da Bíblia? Talvez alguns ao ouvir isso falam, nossa, se fosse assim para ser um discípulo eu não conseguiria decorar nada. As crianças que não conseguiam, elas voltavam a exercer o trabalho dos seus pais. Quem sabe, iriam trabalhar como carpinteiros, na agricultura, ou até mesmo pescando. E aí você encontra o relato do chamado de Jesus aos seus discípulos. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante, ele está lá andando e ele percebe 2 irmãos, Pedro e André. O que eles estavam fazendo? Pescando. Se eles estavam pescando, significa que eles eram pescadores. E se eles eram pescadores, eles não tinham passado no processo, ou eles tinham desistido. Mas sabe o que significa isso? Que os discípulos de Jesus, eles não eram os melhores dos melhores. Sabe o que isso fala para mim hoje? E sabe o que isso fala para você hoje? Para ser discípulo de Jesus, não precisa ser o melhor dos melhores. Você precisa apenas fazer uma coisa. Sabe o quê? Aceitar. Você quer ser meu discípulo? Então, segue-me. Esse é o chamado do Mestre. Esse é o chamado de Jesus. Ele chama a mim e a você para ser um discípulo. E ao ser discípulo, nós começamos a fazer discípulos. Porque não há como dar ao mundo, dar às pessoas algo que nós não temos. Então eu e você precisamos ser discípulos. O que então seria ser um discípulo? É aquela pessoa que consegue ter um relacionamento com Cristo Jesus. E ao ter esse relacionamento, ela começa a influenciar as pessoas que estão ao seu redor. Já aconteceu em algum momento alguém olhar para você e falar assim, olha, você é diferente. Você é muito feliz. O que tem acontecido com você? Já aconteceu isso com você em algum momento? Eu lembro o elogio mais incrível que eu recebi na minha vida. E olha que minha esposa me elogia bastante. Eu estava num campuri de desbravadores. Se você não conhece o que são os desbravadores, para ficar mais fácil de explicar, eles são tipo os escoteiros, só que nós prezamos também pela área espiritual. Eu estava num acampamento como esse, e em certo momento, acabou algo que geralmente acaba em eventos como esse. Acabou? A água. E ao acabar a água, foi aquele desespero. Até que achamos e descobrimos uma única torneira em todo o acampamento que saía um pouquinho de água. E quando eu cheguei lá, minha missão era encher um garrafão de 20 litros para voltar para o clube, trazer água para todo mundo. Eu percebi que estava uma briga. Porque, não, aqui a água é minha, e aquela discussão e tudo mais. E eu cheguei na humildade, falando, pessoal, vamos fazer o seguinte. Eu lembro que a torneira ela tinha uma mangueirinha. Falei assim, vocês que querem lavar louça, vamos fazer uma fila aqui. E enquanto a pessoa vinha com a louça meio suja, eu ia molhando os pratos para a pessoa começar a conseguir lavar. E as pessoas que já terminavam, eu ia lá e ia enxaguando a louça. Depois de enxaguar a louça, quando vinha alguém que estava precisando de água, eu ia colocando água. Eu fiquei nesse processo. Vai lá, joga água para que eles lavarem, enxágua, coloca água no galão e assim vai. Depois de uns 20 a 30 minutos, eu terminei de atender todo mundo e eu falei, agora vou encher o meu garrafão. E quando eu comecei a encher meu garrafão, eu percebi que tinha uma senhora me olhando. E eu não sabia, pois ela estava me observando durante todo aquele período, todo aquele processo. Ela olhou para mim e falou assim, olha, se Jesus estivesse aqui, eu tenho a certeza que Ele estaria fazendo a mesma coisa que você. Quando eu vi isso, eu já comecei meio que a flutuar, né? Nossa, que gostoso ouvir isso. E quando eu olhei para ela, para agradecê-la, olhei nos seus olhos, antes de falar alguma coisa, ela falando assim, só para olhar para os seus olhos, parece que eu estou olhando para o rosto de Jesus. E isso que eu não estava de barba, né? Se eu estivesse de barba, né? Seria talvez mais impactante para ela. Mas esse foi o elogio mais incrível que eu recebi na minha vida. Como é gostoso as pessoas olharem para você e perceberem que você tem um contato, um relacionamento diferente com Deus. E esse é o pedido. Essa não é o pedido, perdoe-me. Essa é a ordem de Cristo Jesus para mim e para você. Pois somos seus discípulos. É uma ordem. Você precisa ser um discípulo. Você precisa fazer discípulos, influenciar pessoas. E entenda uma coisa. Essa ordem não é apenas para os pastores da igreja, para a liderança. Essa ordem, ela é para todos os cristãos. Ela não é uma sugestão. É uma ordem, é uma comissão. Eu e você como cristãos não estamos nesse mundo de bobeira. Nós temos uma missão a cumprir. Só que a ordem não para por aí. Primeiro, nós devemos
aceitar o chamado de ser discípulos e fazer discípulos. E depois disso, o que o texto diz? O finalzinho do versículo 19, a segunda parte diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, o batismo, ele faz parte no processo de discipulado. Por quê? Eu gosto de explicar o batismo geralmente dessa forma, e eu faço isso sempre quando eu dou algum estudo bíblico. Eu encaro o batismo como sendo um casamento. Eu não sei como foi o seu pedido de casamento, eu não sei como foi o seu namoro, mas eu lembro como foi o meu. O que acontece? Você, por um certo tempo, você começa a namorar com uma pessoa, você começa a gostar dessa pessoa, e depois de passar junto com ela, você decide ficar com ela por mais tempo e casar. Com Cristo é a mesma coisa. Nós conhecemos a Jesus, nós vemos o que Ele tem feito por nós, e você fica apaixonado por Ele. Você vai com Ele, aonde você vai, você fala dele, você está apaixonado. Mas vai chegar um momento em que Jesus vai olhar para você e vai falar assim: você está apaixonado por mim? Só que eu não quero apenas um relacionamento com você superficial, eu quero com você um compromisso. Então eu imagino Jesus como um noivo, como a Bíblia mesmo diz que Ele é. E eu fiz isso com a minha esposa. Eu imagino Jesus como se fosse uma aliança na mão, ficando de joelhos e olhando para um discípulo e falando assim: você aceita casar comigo? Ter um compromisso comigo? E qual é a nossa resposta? Precisa ser: com certeza, eu aceito. E ao aceitar o compromisso, a pessoa morre para si, ela ressurge como uma nova vida, e assim como um casamento, vai ter dificuldade. Se o seu casamento é uma bênção, amém por isso. Mas geralmente os casais que eu tenho conversado, existem alguns tipos de brigas, desentendimentos, vontade de desistir. Acontece isso com você? Sim ou não? Não respondam alto, para o seu marido ou sua esposa não ficarem bravos. Mas acontecem problemas, acontecem dificuldades. É a mesma coisa que vai acontecer na sua vida espiritual. Vai existir momentos que vai ser difícil, que vai dar vontade de desistir. Mas você assumiu um compromisso que você o aceita para o resto da sua vida. Isso é o batismo. Isso é o batismo. E a ordem continua. Depois de batizar, o versículo 20, no início do verso, diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Queridos, ensinar a guardar é diferente de apenas ensinar. Muitas vezes nós caímos na tentação de pensar que apenas ao falar as pessoas vão aprender. Eu vou falar aqui, as pessoas estão aprendendo, vocês já estão compreendendo. Mas não é essa a ordem de Cristo. A ordem de Cristo é que eu e você devemos ensinar as pessoas a como fazer. Não é apenas um conhecimento intelectual, porque é muito fácil a gente olhar para as pessoas e falar: olha, nós precisamos amar o próximo. É fácil falar isso. Nós precisamos perdoar, e você como cristão precisa perdoar. Não é essa a ordem de Cristo. A ordem de Cristo é que eu e você devemos ensinar como fazer. Nós devemos ensinar as pessoas a amar o próximo, devemos ensinar as pessoas a como perdoar. Quantas pessoas dessa comunidade já vieram falar comigo falando: pastor, eu não sei nem como é que faz esse negócio de culto do pôr do sol. Eu não sei. Por quê? Porque nós só ensinamos a teoria, não ensinamos a prática. Tem que ensinar como fazer. Tem pessoas que não sabem como fazer o culto de pôr do sol. Eu geralmente, procuro sempre fazer isso. Quando eu dou um estudo bíblico sobre o sábado, eu convido a pessoa a fazer o pôr do sol para ela ver como funciona. Não basta apenas falar, nós temos que ensinar como fazer. É fácil chegar aqui, ó, pessoal, nós precisamos ter uma saúde melhor, né, adotar um regime, quem sabe, vegetariano, porque o nosso corpo é templo do Espírito, mas precisamos ensinar como a fazer comidas saudáveis. Isso é uma ordem, é isso que Cristo pede de mim, de você. Agora entenda, para conseguir fazer isso, vai demandar tempo. Vai demandar tempo, e nós não temos tempo. Tantos afazeres, tantas coisas para fazer. Como que eu vou conseguir influenciar alguém se eu não dedicar tempo a ela? Como eu vou conseguir ensinar a pessoa a fazer algo se eu não ficar perto dela e dedicar tempo a ela? Por isso, queridos, ser um discípulo, como a lição esteve abordando, significa morte. A lição trouxe uma frase muito interessante. No discipulado, morrer não é uma opção, é uma necessidade. Por isso que o verso áureo dizia: todo aquele que quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Você muitas vezes, para ser um discípulo, vai precisar negar as suas próprias vontades. Eu não gostaria de fazer isso aqui à noite. Tudo bem, mas alguém precisa de você. Alguém precisa, então você deixa de fazer o que você quer para agradar as pessoas, para ensinar a fazer todas as coisas, para influenciar. Esse é o chamado que Cristo faz para mim e para você a cada dia. E talvez você esteja pensando, mas isso é muito difícil? Então eu vou ter que dedicar tempo? Sim, vai ter que dedicar tempo às pessoas. Discipulado, queridos, ele não é teoria. Discipulado é prática. Existem muitos livros sobre discipulado. Não, a gente tem que fazer um ciclo, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que fazer daquela forma. Discipulado nada mais é do que um relacionamento. Você escolher uma pessoa para se relacionar, para se desenvolver espiritualmente com ela, para sair junto com ela. Isso é discipulado. É ajudar a pessoa a conhecer um pouco mais sobre Deus. Agora entenda. O texto diz, ensinar a guardar algumas coisas, todas as coisas. Eu lembro de algo que aconteceu comigo. Eu estava dando estudos bíblicos, antes mesmo de estudar teologia. Eu estava tentando lembrar, não consegui. Quantas pessoas que eu consegui estudar a Bíblia antes de fazer teologia, mas eu recordo que foi em torno de 8 a 11 pessoas que acabaram tomando a decisão por se batizar. E eu lembro que eu estava estudando a Bíblia com uma moça, e ela no terceiro estudo já falou, não, eu quero me batizar. Eu falei, calma, tem muita coisa para vir por aí, vamos com calma. E em um dos momentos, ela já sabia que eu guardava o sábado, ela queria saber um pouco mais sobre isso, e eu a convidei para estar participando de um culto de pôr do sol na minha casa, junto com a minha família. Só que tanto eu quanto ela, nós saímos do nosso trabalho e fomos direto para minha casa. E quando a gente chegou lá, eu fui oferecer alguma coisa, né? Como um bom hospitaleiro, né? Eu cheguei para ela e falei assim, olha, você não quer comer alguma coisa? Não, eu estou bem. Vamos tomar pelo menos um café? Ela olhou para mim e falou, olha, desculpa, mas eu não tomo mais café. Eu falei, mas como assim não toma café? Não, é porque eu quero ser adventista. E eu comecei a pesquisar sobre os adventistas e eu descobri que adventista não toma café. Como eu sou adventista, eu não tomo mais café. Eu olhei para ela, não, você entendeu errado, né? Que é para a gente tomar café, né? É um jeito de falar, né? Era para tomar um lanche e tudo, né? Mas até aquele momento, eu tomava café. Talvez você esteja perguntando assim, mas o que tem a ver café? Talvez você não entenda isso. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Nós, como discípulos do Mestre, nós queremos ser o quê? Parecidos com Ele. Mas para ser parecidos com Ele, nós precisamos deixar que o Espírito Santo atue em nossa vida. E a Bíblia é muito clara ao dizer que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo. Por isso nós devemos cuidar com o que comemos, com o que usamos, como nos aparentamos. E se você for fazer uma pesquisa, e pesquisa à tarde, coloca lá no Google, o que são drogas? Eu fiz isso ontem, e o primeiro resultado vai ser de um site antidrogas.com.br. E sabe qual vai ser a primeira droga que ele vai listar? Cafeína. Queridos, a cafeína é uma droga, ela não faz bem para nós. E se eu vou ingerir alguma coisa que não faz bem para o templo do Espírito Santo, então eu não ingiro cafeína. E a cafeína engloba não apenas o café, mas outras bebidas também. Queridos, eu e você devemos ensinar todas as coisas. Não há por que ter medo de ensinar. Mas ao olhar agora para tudo isso que nós vimos, então eu vou ter que preparar alguém para andar nos caminhos de Deus, para eu influenciar uma pessoa, ajudar uma pessoa a assumir um compromisso através do batismo, ensinar todas as coisas. Isso é muito difícil. Agora, seria difícil se Jesus não tivesse feito a promessa do versículo 20. O finalzinho do verso, ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Seria outra história se Jesus olhasse para mim e para você e falasse assim, faça isso, faça aquilo outro, beleza, valeu. Jesus não fez isso. Ele falou, faça e faça. Sabe por quê? Eu estarei com vocês. Ele começa a comissão falando, calma. Eu já imagino Jesus falando assim, calma, eu já sei que vocês vão ficar ansiosos, então eu estou dando autoridade para vocês, poder para vocês fazerem o que eu vou pedir. E no final ele falou assim, mas não se preocupe, porque eu estarei com você. E essa parte para mim chama muita atenção, porque Mateus, ao escrever isso, ele foi muito inspirado. Como começa o Evangelho de Mateus? Mateus capítulo 1, versículo 13, a primeira vez que aparece o nome de Deus, aparece ele como, eis que um filho vai se nascer, o nome dele vai se chamar Emanuel. E o que significa Emanuel?
Deus conosco. Num dos primeiros versos do seu evangelho, ele já fala, Deus está conosco. No último verso do seu evangelho que ele fala, Deus está conosco. Qual é a maior mensagem de Mateus em seu livro para um judeu? Deus está conosco. Obviamente, Deus ele está com você ao seu lado, não apenas, não fisicamente, mas ele está com você através do seu Santo Espírito. É ele que te dará poder para cumprir a grande comissão. Agora, você sabe qual é o maior problema, a nossa maior dificuldade como seguidor de Jesus? Entenda que um discípulo do Mestre, ele tem que ter uma ambição, ser parecido com Cristo. Mas você sabe por que hoje, infelizmente, a nossa igreja não cresce de forma saudável? Sabe por que nós temos tanta dificuldade em pregar o Evangelho? Sabe, eu vou falar as próximas palavras da forma mais cuidadosa possível, eu não quero ofender ninguém. Mas qual é a ordem de Cristo? Percebam que a ordem está na ordem. Qual é a ordem? Enquanto vocês estiverem vivendo, façam discípulos. Depois vocês vão batizar. E em terceiro vocês vão ensinar. Sabe o que nós temos feito com a ordem de Cristo? Nós invertemos a ordem. E às vezes uma pessoa ela se interessa por Jesus. E a primeira coisa que a gente faz com ela é o quê? Você precisa de um estudo bíblico. Vem aqui. Vou ensinar para você. O que você quer saber? No sábado? E começa a ensinar tudo sobre o sábado. E começa a ensinar. E não pega as 28 doutrinas. E depois que ela entendeu tudo sobre o que nós acreditamos, nós avaliamos ela de uma forma externa e não interna. Ah não, ela já não faz mais isso? Então ela pode batizar. E a pessoa batiza. E depois que ela batiza, aí nós queremos que ela se torne um discípulo. Queremos criar classes e tudo mais. Queridos, o discipulado, ele não é o fim do processo. Ele é o começo, o meio, o fim. O batismo, ele não é o final da caminhada cristã. Ele é apenas o começo, ele é o início. Só que nós estamos invertendo a ordem de Jesus. E eu não estou falando isso para criticar a nossa igreja, a nossa instituição. Eu sou pastor da igreja adventista. Mas isso não é um problema apenas da igreja adventista. É um problema do cristianismo. Porque nós queremos ensinar o que acreditamos. Veja os comentários dos adventistas, dos cristãos na internet. É um rebatendo o outro, falta de amor, falta de carinho. Não, porque eu estou certo, eu estou com a razão. Não é isso que Jesus pede para mim e para você. O que Ele pede é simples. Faça discípulos. Influencie. Seria ou não seria mais fácil se você levasse a vida assim? Você está no seu trabalho, mas porque você é um discípulo, você é uma pessoa contente, feliz, alegre, você leva a vida diferente. E ao você viver a vida diferente, uma pessoa olha para você e fala: rapaz, você é diferente, o que você tem de diferente? Porque eu percebo que você, sabe, não sabe o que é, é que eu encontrei uma nova razão para viver. Eu me preocupo mais agora comigo, com a minha família. Eu me preocupo com o próximo. Ah, que história é essa? Quer dizer que você virou crente? Olha, pode virar até um clichê, mas sim, eu tenho procurado conhecer mais sobre Jesus. Só. Não precisa proteger tudo que você acredita. Não, só. Em um outro momento ele vai chegar e falar assim: olha rapaz, eu achei interessante o que você falou, porque realmente tem feito a diferença em você. Como que eu faço para me relacionar com ele então? É simples, eu posso conversar com ele agora. Ah, você pode conversar com ele agora? Posso. E aí você ensina a pessoa. Eu vou ensinar você então como orar. E ensina a pessoa a orar. Você gostaria de ouvir um pouquinho sobre o que ele pode fazer por você, ou o que ele fez por mim? E aí você vai lá e mostra um pouco da Bíblia para ele. Olha que interessante que a Bíblia diz. Quantas pessoas vêm até nós e a primeira coisa que a gente faz é ensinar ela a ter um relacionamento com Jesus. A primeira coisa que queremos fazer é ensinar doutrina. Não é errado ensinar doutrinas, querido, mas a primeira coisa que nós precisamos ensinar a pessoa é amar a Jesus. E quando a pessoa consegue compreender que ela pode ter um relacionamento com Cristo, vai chegar um momento que você vai falar assim: olha, tem um grupo de pessoas que acreditam na mesma coisa, eu queria convidar você para participar. Ah não, se é um grupo de pessoas que ama Jesus, eu vou querer fazer parte. E ela vai vir. Em outro momento você vai falar assim: olha, não seria legal se a gente tivesse um dia inteiro dedicado só para aprender e conhecer mais sobre Cristo? Com certeza. Você sabia que existe um dia para isso? Jesus mesmo até pediu. Sério? Sério. E aí você mostra o sábado. Está vendo que é a mesma coisa, só que o caminho é inverso.
Em vez de falar de regras, leis, normas, a gente começa com o amor de Cristo. Era a pregação dele, amor, influenciando as pessoas. Essa é a grande comissão. Essa é a ordem que Cristo Jesus traz para mim e para você hoje. Influenciar pessoas através do seu amor, através da sua palavra. E entendam agora o que eu vou falar. Depois que a pessoa aprende a ter um relacionamento com Cristo, ela já pode ser batizada. E se você está achando que isso é errado, você não está discordando de mim, você está discordando de Cristo Jesus, porque foi Ele que colocou nessa ordem. A partir do momento que a pessoa entende e conhece Jesus, ela pode ser batizada, e depois ela aprende todas as coisas. Todas as vezes que eu faço uma entrevista com algum candidato ao batismo, ele fala: pastor, eu não posso me batizar porque eu não estou preparado, eu tenho que me preparar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Não precisa fazer tudo isso. Você precisa primeiro aceitar Jesus como teu Salvador. É Ele que transforma, é Ele que muda, é Ele que faz, e não eu, e não você. É Ele que transforma. Alguns talvez estejam escandalizados. Então vamos batizar qualquer um, sem preparo, aceitou Jesus, vamos batizar. Não é isso que eu estou falando. Temos sempre que entender um texto à luz do seu contexto. Nos tempos de Jesus, quando Ele falou isso, o povo era o quê? Judeu. E qual era a maior diferença do judaísmo para o cristianismo? Aceitar Jesus. Hoje, infelizmente, muitas denominações, muitas igrejas sinceras, às vezes acabam não ensinando toda a verdade. Então existem algumas coisas que nós precisamos ensinar para a pessoa ao participar, ao se batizar na igreja adventista. Algumas verdades bíblicas que são esquecidas, como Jesus vai voltar. Precisamos explicar o que acontece com a pessoa quando morre, para ela ter uma esperança. Ela precisa entender sobre o nosso corpo, que é um templo do Espírito Santo. Ela precisa entender que um discípulo, ele obedece a palavra de Deus, inclusive os seus mandamentos. Que ele precisa entender o ministério de Jesus através do santuário. Ele precisa entender essas coisas. Obviamente, ele precisa entender que existe uma igreja no tempo do fim. Ele precisa entender. Só que, queridos, ao ele tomar a decisão, ele já pode ser, mas primeiro, logicamente, sabendo tudo isso. Olha que interessante. Todas as vezes que eu dou estudo bíblico, sabe como eu começo? Da mesma forma. Eu vou mostrar para você 3 coisas que você precisa para ser salvo. Eu mostro na Bíblia: crer em Jesus, se arrepender e batizar. Você precisa ser batizado. É o primeiro estudo. E geralmente quando eu estudo com as pessoas, elas já decidem pelo batismo no primeiro, porque ela já falou: eu quero Jesus, eu quero aprender mais. Então agora a gente vai começar a se preparar para o seu batismo. Primeiro, o amor. Primeiro, ensinar a pessoa a ter um relacionamento com Jesus. E por muitas vezes, nós como pastores, tentando pregar mais, ajudar a igreja a crescer, nós pedimos para vocês nos ajudarem e quem sabe, alcançar 10, 20, 15, 20, 30 pessoas, você vai lá, 5 pessoas. Só que nós estamos entendendo como igreja, tanto a nossa união, com o Desafio Mais Um, quanto a União Sul, a divisão sul-americana, está entendendo que se eu e você trabalharmos por apenas uma pessoa, nós já vamos impactar o mundo. Você acredita nisso? Uma única pessoa por ano, eu trabalho com uma pessoa, ajuda ela a se relacionar com Jesus, a passar por todo esse processo. Quem sabe até mesmo ela consiga tomar esse compromisso ao lado de Jesus, se batizar. Depois eu continuo ensinando. Depois de 1 ano trabalhando com ela, eu trabalho com outra pessoa. Essa pessoa que veio, ela já vai ter uma nova mentalidade. Sabe o que vai acontecer? Eu fiz umas contas. Os jovens já perceberam que eu sou meio estrategista. Digamos que nos 2 cultos, as pessoas que estão assistindo, eu alcance apenas 1000 pessoas. Metade. Ou quem sabe até mesmo 1/3 pela nossa transmissão. Apenas 1000 pessoas aceitem esse desafio. Eu vou alcançar uma pessoa por ano. Em 1 ano, no segundo ano, no primeiro ano nós alcançaríamos 2000 pessoas. No segundo ano, 4000. No 5º ano, teríamos 32.000 pessoas. Em 8 anos já teríamos impactado a Hortolândia com 256.000 pessoas, mais do que a população atual. Com 10 anos alcançaríamos o nosso primeiro 1 milhão. Com 16 anos, 65 milhões, ou seja, mais do que toda a capital do nosso estado, São Paulo. Em 18 anos, 262 milhões de pessoas seriam impactadas. Ou seja, um número maior do que toda a população do Brasil. Em quanto tempo? 18 anos. Basta uma pessoa aceitar o desafio e alcançar mais um. Com 1000 pessoas, só nessa igreja, só nós poderíamos mudar o mundo. O que falta? Vontade.
O que falta? Obedecer o chamado. Queridos, nós como comunidade jovem, pastorado da igreja, nós temos procurado ajudar os jovens também a cumprir essa missão, através do programa Cancela. Ele vai começar hoje às 19h19. Eu gostaria de convidar você a orar por esse projeto. Mas eu também gostaria de te desafiar a alcançar uma pessoa para Deus, para Cristo Jesus, durante esse ano. Uma pessoa, uma. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua vizinha, um amigo do trabalho, do colégio, quem for, uma pessoa. E eu gostaria de ver aquelas pessoas que gostariam de se comprometer. E não vão se comprometer comigo ou com o pastor. Eles vão se comprometer com Deus. Fala: Jesus, eu estou no mundo, eu não estou à toa. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. E eu quero saber quantas pessoas gostariam de se comprometer hoje com Ele. Eu quero pelo menos alcançar uma pessoa para Cristo Jesus. Deixa eu ver as mãos. Amém. Olha os 18 anos se cumprindo, porque você aceitou. Eu gostaria, nesse momento, de fazer algo especial. Gostaria de chamar o pastor Elbert. Como hoje é o início do programa Cancela, eu gostaria de chamar alguns representantes desse programa, para estarmos aqui na frente para orarmos pelo programa. É um programa de evangelismo. Vocês podem vir aqui, aqueles que estão com a camiseta do Cancela, venham aqui na frente, por favor. Eu gostaria de pedir ao pastor para que fizesse uma oração especial, tanto pela igreja que tomou esse desafio hoje de alcançar uma pessoa, quanto também pela nossa juventude, pelo programa Cancela. E após a oração nós já estaremos finalizando. Todos aqueles que estão com a camiseta, muito obrigado. Estela, o Wilson, a Fafa, a Camila, o Enos, pode vir aqui na frente, pode vir. Nós vamos estar orando por esse projeto. É um sonho de cada jovem alcançar mais um, mas eu gostaria de convidar a igreja a participar disso também. Nós vamos então agora nos ajoelhar aqui à frente. E eu queria pedir que você fechasse os seus olhos. E se você também tem um desejo, faça a sua oração individual também nesse momento. Vamos ajoelhar aqui à frente. Nosso querido e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença nesta manhã. O nosso coração enche de alegria, mas também nos sentimos desafiados a trazermos mais uma pessoa para Jesus. Queremos cumprir a Tua missão, mas acima de tudo queremos ser Teus discípulos. Queremos seguir os Teus caminhos, mas mais do que isso queremos ser como Jesus. Por isso, Pai amado, nesse momento nós pedimos a Tua bênção sobre cada um que levantou a sua mão no apelo do pastor Vinícius. Eu fui um deles que desejo durante esse ano trazer uma alma para Jesus. Que cada um de nós possamos aceitar esse desafio. Que os nossos filhos aqui no projeto Cancela também possam trabalhar para conquistar outros jovens. E outros projetos da igreja, como a distribuição dos livros, como a Feira da Saúde, todos os projetos do Batismo da Primavera, do Clube dos Bravadores, que todos nós possamos cumprir a ordem que o Senhor nos deu de fazer discípulos. Por isso, Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos e rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém.